pessoal, estamos aqui hoje em mais um programa na Mira do Sub. Eu e a Camila. É isso aí, Jacques. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Um assunto muito importante. Saúde mental, não é isso? Isso aí. Estamos com uma profissional renomada, quem é? Vamos ver se ele aprendeu o nome. Neuropsicóloga. Doutora Marilyn Barros. Aê! Aí, é um nome difícil também, Marilyn Barros. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade. Fique à vontade. Obrigada. Para falarmos sobre esse tema que a senhora é catedrática. É um tema muito importante, né? A gente teve o Setembro Amarelo aí, que veio trazendo uma conscientização pra gente. Mas acho até legal que esse programa vá ao ar em outubro, para que a gente entenda que o suicídio não deve ser falado apenas em setembro. Eu, enquanto profissional, trabalho muito isso com as pessoas, né, com os pacientes, com as pessoas próximas, o quanto um mês é só uma conscientização, mas é um assunto que deve ser falado sempre. Com certeza. Até porque é um tema que vem tendo crescimento exorbitante, né? E a gente precisa, o quanto antes, tornar isso público para o debate, né? E que surja mais Marilyn Barros para nos ajudar. Não é isso? Fiquem à disposição. Não, e a gente fala assim, a imprensa não noticia muito por conta de estimular, né? Acaba dando gatilho. Mas a gente tem que falar sobre o assunto. Aí a gente trabalha com essa conscientização, porque a gente não pode noticiar, porque acaba servindo como motivação, reforça, porque a gente fica muito sensibilizado, então essas pessoas acabam sendo homenageadas. Então a gente entende que é um comportamento que reforça. A gente está falando de pessoas que estão fragilizadas, que estão passando por algum transtorno de personalidade, algum transtorno de depressão, né? E com certeza, qualquer coisinha mínima, que pra gente a gente pensa assim, mas se noticiar não tem nada demais, mas serve como um gatilho. E aí por isso que a gente acaba usando esse mês de setembro para falar sobre isso, pra gente ter uma janela aí de conscientização por conta disso. Nem sempre, né, as pessoas que vão se matar, a pessoa que vai se matar, ela dá sinais, né? Não é, as pessoas me perguntam muito isso, até quando acontece com alguém próximo, as pessoas se culpam mesmo. Mas eu não percebi, eu poderia ter visto. Só que como eu vinha falando com você antes do programa, eu acho muito cruel a gente generalizar. O ser humano ele é muito plural. Então vai ter gente que vai dar sinal, que vai apresentar um comportamento diferente, um comportamento mais depressivo, mais embotado. E tem gente que não, que simplesmente vai estar muito bem e vai cometer o ato. Então acho muito cruel a gente falar que dá sinais, porque a gente delega uma responsabilidade às pessoas próximas que não estão preparadas para ter, que não precisam também lidar com isso. Lógico que a gente fala hoje sobre empatia. Se eu perceber alguma mudança de comportamento, se eu percebo na minha família, na minha escola, no meu trabalho, eu vou chegar perto dessa pessoa e vou perguntar, quer uma ajuda? O que está acontecendo? Podemos conversar? Procura um profissional. Mas eu também não posso pegar essa responsabilidade e depositar em pessoas que não estão preparadas para lidar com isso. Mesmo que haja uma mudança de comportamento, a gente entende que essas pessoas próximas, elas podem sinalizar, porém não são responsáveis. E o ser humano, como, né, eu falei, muito plural, não existe uma regra que vai dar sinal, infelizmente. A senhora avalia que a depressão é o mal do século? Sim, a gente também estava falando isso antes do podcast, né, iniciar, o quanto a gente vive numa cultura de comparação, né? A gente vive numa cultura que a gente pega o celular aqui, eu vou rolar um feed e eu vou ver pessoas felizes, pessoas viajando com a sua vida financeira super organizada, maternidades perfeitas, e eu vou me comparar. No telefone. No telefone, eu não preciso sair de casa, eu não preciso ir a um parque. Às vezes eu tô em casa num domingo, triste, o índice de suicídio é enorme no domingo. Porque o domingo é um dia que a gente tem um tempo livre maior, é um dia que a gente automaticamente se compara mais, porque a gente tem tempo para rede social, né? Agora, no final do ano, a gente enfrenta muito suicídio. Muito. Então, é importante que a gente fale, porque também tem essa narrativa de o ano termina e o que você fez. Você não tem que fazer nada. O ano vai terminar, vai virar um número e você vai fazer no próximo. Esse é o novo ano e tá tudo bem. Que segue. Só que a gente diz isso o tempo inteiro. Você tem que produzir, você tem que ser feliz, você tem que casar, ter filhos, você tem que estar né, padrão, e quando você não se sente padrão, você ainda tem um celular que você rola aqui e você se cobra nisso o tempo inteiro. Então, a gente fala que a depressão é o mal do século, mas eu entendo que a comparação é o tapete para esse mal do século aí o tempo inteiro.
E todo mundo, doutora, precisa fazer terapia? Terapia é importante para todo mundo? Camila tá me zoando aqui porque eu falei que eu sou muito reticente. Você tem homem, né? Acho que é um super-herói. Machista, né? Machista. A senhora acha? Falando a grosso modo. A senhora acha que os homens têm maior dificuldade? Ou eu sou mais um caso resistência separado? Talvez você esteja com um espaço aí importante que a gente precisa encurtar. Mas hoje no meu consultório eu atendo homens de grande referência. Logicamente que a gente entende essa preocupação. Então a gente organiza a agenda de forma que eles cheguem no final do expediente, que nem sejam vistos. Alguns fazem online para realmente... Tem ainda esse estigma, infelizmente. Mas não é uma coisa só sua, tá vendo? Não é uma coisa sua. E não querem aparecer. Mas é muito bonito. Por exemplo, eu vejo a evolução de pessoas que só iam no final do dia para não ter que lidar com algum conhecido. Vergonha isso? Acho que é preconceito. Vergonha. Estigma, né? A gente ainda vive nessa desconstrução do machismo. Infelizmente, o homem ele foi treinado para ser forte, não chorar. E o índice de suicídio em homens é muito alto. O índice de depressão em homens é muito alto. Então, a gente tem que falar que é importante. A terapia, ela é global, para sexo, religião. Eu faço parte de um mundo de super-heróis. Eu sou policial militar. Então, os policiais militares não se acham não se incluem, não se veem nesse mundo de estar numa terapia. Eu não consigo enxergar o pessoal, né? Mas, assim, e o índice de suicídios em policiais militares só cresce. Sim. E, na verdade, é a classe que precisa de uma atenção muito maior. Tanto é que abriu o edital para concurso para profissionais dessa área para tratar de vocês mesmos. Por quê? Porque vive estressado, né, gente? Estressado, arma de fogo, você tá ali... Combate urbano, diário. Combate urbano, você tá lidando com situações adversas, você sai de casa. Por exemplo, eu saio de casa, eu tenho a minha agenda pré-montada. Apesar de eu estar suscetível a alguma né, dificuldade e tudo, mas eu tenho uma agenda pré-montada, eu tô dentro de um ambiente controlado. Se alguém vier fazer alguma coisa comigo, eu posso me defender, chamar o segurança, enfim. Vocês não. Então Vocês são os seguranças. Ninguém liga 190 pra você vem aqui tomar um café comigo, Exatamente. O máximo que pode acontecer é você fazer um parto de urgência e depois, sei lá, alisar o neném. Então, assim, é necessário que vocês tenham esse olhar, que a gente faça esse processo de desconstrução mesmo. Acho que até você tem um papel importante, porque você tem uma visibilidade. E eu entendo que Deus dá instrumentos pra gente pra fazer diferença na vida do outro. Então, da mesma forma que eu me proponho a vir aqui falar de uma coisa tão nobre, eu entendo que você também pode ser um ponto de partida para dar diferença à sua classe. Eu acho que a sua ideia é magnífica, até porque eu fui vítima disso. Como assim vítima? Pô, vítima? Eu participei de ocorrências em que eu botei minha vida de maneira, de fato, realmente. E aí, nunca fui procurado pelo batalhão para saber se eu precisava de alguma coisa, algum tipo de suporte, de auxílio, de uma consulta, uma terapia, nada. E se sentiu mal? Chegou em casa e falou assim, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Naquele momento, não, mas na noite seguinte, sim. Eu acho que caiu a ficha. Provavelmente você ainda estava na descarga ali de adrenalina e aquilo depois passa, e aí a gente chama de estresse pós-traumático. E por coincidência, também era um domingo. Eu tava vendo Fantástico. Daqui a pouco me deu assim, cara, eu podia não estar aqui hoje. Eu podia não estar com minha filha no colo aqui hoje. Minha filha mais velha, ela era novinha na época. Me deu uma ziquezira, né? Que você, fiquei em transe, sei lá, uns 2 dias. E ninguém tá livre disso. Ninguém tá livre disso. E assim, o que mais depois me deixou chocado foi que, assim como eu, outros colegas passam pelo que eu passei, ninguém procura para saber. Então, assim, eu digo pela Polícia Militar, a gente não tem um processo de busca, de observação desse profissional que pode estar passando por um problema. O cara tá lá, poxa, ele não veio trabalhar, ele chegou atrasado, o cara tá com semblante, ninguém tem essa observação. Exatamente. É o militarismo levar a ferro e fogo. Punição, se você chega atrasado. E aí pressão, e aí teve a forense, ela volta a servir de novo, se pode estar no outro confronto novamente, vamos embora, a vida que segue. Mas aí, por exemplo, eu tenho pacientes que são dessa classe que conseguem fazer o acompanhamento e, inclusive, conseguiram falar sobre a importância disso para alguns colegas. Então, eu entendo que aos pouquinhos, com o trabalho de formiguinha mesmo, a gente está conseguindo fazer. Infelizmente, ainda é muito precário o serviço oferecido, né, pelo órgão.
E a gente consegue procurar aí por fora, porque, na verdade, a maior procura vem quando esses sintomas psicológicos, eles se convertem em sintomas físicos. Então, hoje, por exemplo, a gente recebe muito homens que têm síndrome do intestino irritado, que a gente vê um emagrecimento importante, uma perda de qualidade de vida. E aí, procura todos os profissionais para depois chegar ao psicólogo, que é a raiz da coisa. Então, a gente entende que fazer terapia é um otimizar de tempo, é economia, porque olha quanto que você economiza se você não chega a tal ponto, né? De remédio, de transtorno também, de confusões. Quanto que a gente economiza, né? Então, é para todo mundo. Infelizmente, a gente ainda está nesse processo de desconstrução, mas é para todo mundo. Hoje eu uso como válvula de escape, para mim, o esporte. Jogo futebol. Que bom. Que é Quando muito sobra um importante. tempinho. Jogo futevôlei. Quando sobra um tempinho. Pedalo. Sim. Quando dá. Quase nunca dá. Mas, Não, mas tem muita Eu gente que tento. não tem nem essa válvula. É, E por aí exemplo, isso a gente tem causa- gente que tem o alcoolismo. Sim. A gente tem gente que tem pacientes que fazem o uso de substâncias psicoativas. Tem outros que criam dependência em remédio. No meu caso, chocolate. Também. Então a gente fala de uma gama de coisas. Você, Obesidade, essa moto? Todos os dias, eu como chocolate obesidade. todos os dias. Pois é, dependência química, dependência, né, do álcool. Então a gente fala de uma gama de coisas que pode ser tratada mesmo no consultório em terapia. Porque essa questão da comparação que você está falando vem também com a maternidade muito forte. As pessoas se comparam, acham assim, porque o meu filho falou primeiro que o seu. Meu filho aprendeu a ler mais cedo que o seu. O meu filho tirou 10, o seu tirou... E aí você começa no... Nossa, eu não sou boa mãe. Nossa, eu não tô dando atenção suficiente pros meus filhos. Sim. Nossa, entendeu? A terapia, ela vai te ajudar a sair desse lado romântico da coisa, né? Ela vai te possibilitar um autoconhecimento para você ter uma vida real e sair da vida romântica. Eu trabalho muito com mães atípicas. O que é isso? Isso é até um assunto para um outro podcast. Mães de Já tá marcado crianças já, com TDAH, com autismo e tudo. E como que é cruel essa o meu comparação. E isso acontece muito na mãe típica também. Porque o meu filho é mais agitado, aí a outra criança já é mais calma. Aí a mãe que tem a criança mais calma já fica assim, poxa, ela poderia ser mais ativa. Aí o que é mais agitado, poxa, mas eu queria que ela fosse mais calma. É uma comparação constante e você vai juntando aquilo. E aí, somado a isso, eu não sou uma esposa legal. Ou, eu sou mãe separada. Então, imagina isso no final da noite, quando você deita a cabeça, o final de tudo, quando você não se cuida, geralmente não, você, é um sendo transtorno. pai, você já sente cobrança. A filha cobra e você se cobra também, pensando assim, poxa, hoje eu fui pro futebol, podia ter ficado com um fulano. Pô, hoje eu podia ter levado fulano pra comer uma pizza. A gente se cobra o tempo inteiro, não tem jeito não. É a minha cobrança que Maria Luísa lá em casa é broncuda. A mais nova. É mais nova, esquece. Ela Vitória cobra é mesmo. mais na dela. Jaqueline é tudo junto. E aí eu não tenho nem tempo de ter cobrança de nada, porque quando misturou as três já era. Já era. Pau quebra em casa. 3 filhos é difícil. 3 filhos, mas é netinho difícil. agora, Vicente, É levadíssimo. complicado, a vida é difícil mesmo. E essa correria também faz com que a gente deixe essa questão da saúde mental pro fundo, né? Depois eu vejo isso. Sim. Eu não tô bem, mas eu vou tomar um banho, vou me arrumar, vou sair e acabou. É porque entra como uma coisa que não é visível, né? Então, assim, eu me preocupo em ir no cabeleireiro, eu me preocupo em ir à academia, eu me preocupo em fazer um procedimento estético, mas o meu emocional não é visível. Então, pode ficar pra depois, Só que quanto mais o seu emocional ele tá debilitado, mais existe uma busca por compensações que te levem a uma satisfação. Então, mais eu vou comprar, mais eu vou me enfeitar, mais eu vou pintar meu cabelo. Então, hoje eu vou estar com cabelo louro, amanhã eu vou estar com cabelo ruivo. E entra numa fase de mania constante. Por quê? Tá procurando uma satisfação que, na verdade, vem com autoconhecimento. E não com essas compensações materiais ou até de adorno mesmo. A gente fala muito sobre isso, assim, o quanto que hoje a gente vê cada vez mais essa busca. Na verdade, é uma satisfação, é uma tentativa de satisfação aí, de uma procura de um autoconhecimento. E uma coisa que ela falou, Jackson, que o número de suicídios em Campos é alto. E isso me assustou, porque eu achava assim, uma cidade do interior, onde a correria ainda é menor do que numa capital. Mas Você se engana, é. você se engana. É um índice de suicídio muito alto. Esse ano a gente teve um índice bem elevado, bem impactante, assim.
de diferentes idades, de diferentes níveis socioeconômico. Então, a gente tem que ficar em alerta mesmo, porque não tem cara. Eu falei com ela que o suicídio, ele é uma coisa que ele junta. Ele consegue englobar todas as classes, todos os sexos, todas as idades. Doutora, você avalia que a saúde mental precisa de uma atenção realmente especial, né? A gente então, isso tem que ser melhor trabalhado. Tem que ter mais profissionais à disposição, tem que ter feito campanhas todos os meses. Sim. Tem que ter pontos de apoio variados. Sim. Pontos de apoio acessíveis a todos. Porque não é barato, né? Que não é todo barato. mundo consegue pelo SUS, por Porque exemplo. tem que atender o pobre, o rico, preto, branco, amarelo, azul, roxo, para todo mundo E outra coisa, a gente também tem que ser estimulado a falar. Por exemplo, eu na escola dos meus filhos, eles têm aula de livre, que é para ele falar sobre os sentimentos. As escolas já estão preocupadas com isso. Essa geração agora tá vindo numa pegada muito legal. Meu filho de 3 anos, ele fala, mamãe, você tá triste? Reconhece Mamãe, emoções. Exatamente. Reconhece emoções. Só que hoje, eu entendendo a sua gente pergunta... não teve essa tá não. todo mundo feliz. Pelo SPB? A o SPB gente não tem mais isso. Não, e era aquela coisa assim... velho também, você tá velho. Meu velho também. Era aquela coisa assim, ó. Tá triste? Para com isso, menino. Para com isso. Bobeira. Palhaçada. Quem nunca ouviu engole o choro? Engole choro direto. Minha mãe era rainha e fala isso aí. Se você chorar, eu vou te bater. Engole o choro. Aí se engole agora. Por que você entende que você não pode se tratar? Você deve ter ouvido diversas vezes, o homem não chora. Tá igual, aí, né, tinha as piadas homofóbicas ainda, né? Tá igual um viadinho chorando. Quem nunca ouviu isso? Qual homem nunca ouviu isso? E a gente cresce eu ouvi também. Com essa cultura. É ridículo. Hoje, quando eu vejo alguém falando isso, me dá vontade de parar e falar assim, por que você tá falando isso com seu filho? E aí eu me seguro, né, que graças a Deus minha terapia tá em dia. E a gente precisa preservar o réu primário. Mas a minha vontade é de falar assim, ei, não fala isso, porque, né, é uma criança que vai carregar isso a vida dela inteira. Tem aquela pirraça. Lá em casa não tinha pirraça, não. Ah, é? Não tinha nada disso, não. Engole o choro, já vai na mão. Pois é. Engole agora. Aí você tem que engolir de qualquer maneira. Pois é, e aí você vai sendo treinado a não dar vazão aos seus sentimentos. Lógico que a educação, ela serve para ponderar. A criança, ela nasceu para ser livre demanda, não. Ela precisa ter uma coordenação. Mas o que a gente vivia também antigamente não é bacana, não. Porque treina a galera que tá dessa geração sua, a minha geração também, a gente é mais bloqueado mesmo, de falar de emoções, de demonstrar fragilidade. Se você que é 10 anos, 11 anos mais nova que a gente pensa isso, né? Já que você imagina a gente. Pois é, a demonstração de fragilidade da gente ainda não tá 100% não. As crianças de agora já estão mais fáceis. Doutora, no auge da minha ignorância, saúde mental, tem como tratar em grupo? Algumas demandas sim, outras não. Algumas demandas é até bacana, porque permite um desenvolvimento melhor. Existe terapia de grupo, né? De família, existe? Existe terapia de família, existe terapia de casal, existe terapia de grupo. Mas tem demandas que a pessoa precisa tratar ali no consultório, olho no olho com o seu psiquiatra. Através do grupo, a senhora consegue detectar algumas demandas individuais? É isso? Sim. Sim, mas geralmente esse grupo ele é dividido de uma forma estratégica, não é dividido de forma aleatória, não. Existe uma divisão e uma ponderação de acordo com a demanda ali, entende? É de uma forma bem colocada. Hoje em dia a gente tem grupos aí bem bacana que a mãe atípica, a gente tem grupo de mães que trabalham com isso, porque é uma troca. É onde você se sente agrupado, acolhido, igualado, é mais fácil. Da gente ver que o outro também vive isso. Eu choro, mas fulana também chora. Eu me comparo, mas fulana também se compara. É mãe de crianças especiais, autistas, síndrome de Down, entre outras coisas. Entendi. Entendeu? E mães também. A gente tem diversos grupos terapêuticos hoje. É uma área bem bacana também. Que antes as palavras eram mongol, débil mental, retardado, e hoje não. É uma criança atípica. Ela não tem o neurodesenvolvimento igual ao do outro. Exatamente. A saúde mental é muito importante o tempo inteiro. Hoje em dia eu trato adultos que descobrem diagnósticos depois de adultos e passaram a vida inteira se sentindo diferente, procurando respostas. Então a atriz Letícia Sabatella, né, com 52 ou 62, descobriu que ela é autista. Isso é possível? Porque, assim, é aquela pessoa que foi esquisita a vida toda, que se sentiu mal a vida toda, que não se enquadrava a vida toda. Ela disse que as colegas da escola
pararam de falar com ela uma época da vida e ela não sabia por quê. Eu sou esquisita então também, que eu também sou autista tipo 1. Nível 1 de suporte. Sou. Então, fala dessa avaliação neuropsicológica. Que antes era assim, né? Era criança... É, diferente. Eu era mais diferentinha. Eu era mais infantilizada. Eu fui uma criança que brinquei de Barbie até meus 15 anos. Eu gostava de ficar quieta dentro do quarto e tal. Mas como eu ia muito bem na escola, meu aproveitamento era muito bom, minhas notas eram muito boas, não tinha nenhuma inaptidão importante, que pai e mãe valorizavam o quê? Nota 10. Nota e comportamento. Se você tava quietinho... O caderno limpinho. Meu caderno era impecável, né? Porque organizado. Então você era chamado CDF. Eu fazia pauta dupla. Minha letra até hoje é tida como uma letra muito bonita. Então eu tinha essas diferenças aí. E depois de grande, já de adulta, eu fui entender que, na verdade, eu era autista tipo 1. Depois de ir... Aí, como que a gente percebeu? Eu tinha muita dificuldade de manter o contato visual. Ainda tenho, porém eu sou bem treinada. E aí eu fui em diversos oftalmos para procurar o porquê que eu era estrábica. Tem uma questão de frouxidão muscular que leva ao estrabismo também no autismo. Porém, no meu caso, era para não manter o contato visual. E aí eu fui fazer uma neuroavaliação para entender sobre isso. E, logicamente, que me deu... Quando eu peguei aquele papel ali, eu falei assim, nossa... Parece que eu não te descrevendo. Por que eu não peguei isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Quantas pessoas eu teria mandado catar coquinho? Pai, me deixa em paz. Então, assim, a avaliação hoje... É uma área da psicologia que eu faço com muito prazer. É um prazer, assim, eu não consigo mensurar. Porque a gente poder dar respostas para as crianças, para os pais, para adultos, da gente falar assim, olha, essa questão que você sempre não se enquadrou, que você se achava inapta, é porque, na verdade, você tem um CID, tá tudo bem, essa é você, vai dar conta e vai ganhar o mundo. Então, é uma bateria de testes, é feito de forma padronizada, alguns são por livre demanda, né, vem por conta própria, outros o médico encaminha. E a gente consegue fazer uma bateria padronizada para a gente entender seu padrão de personalidade, questões de TDAH, que vai também dar uma... Você tem direitos, né? A criança hoje em dia que tem TDAH, que é o déficit de atenção, a escola tem que ter uma mediação, tem que ter uma prova adaptada. A escola tem que dar conta disso para que essa criança se desenvolva. É diferente de antigamente, por exemplo, se a criança é burra. Mas tô falando, é esquisito. Não aprende. Não aprende. Não aprende, não adianta, ele não vai aprender. Ela só não é motivada da forma correta. E como tem adultos também que a gente descobre diversas coisas e que a gente vê assim, um brilho no olho de pegar aquele papel com uma resposta. Então é uma parte da psicologia, assim, que evita muito suicídio. É isso que eu ia falar. Muita gente fala assim, mas eu vou a psicóloga, eu vou descobrir e vou fazer o que com isso? Vai fazer muita coisa, gente. Vai te libertar, entendeu? Ele não te aprisiona. Eu, por exemplo, fui uma adolescente que eu pensei em suicídio diversas vezes. Inúmeras vezes. Meu Deus. Por quê? Porque eu não me enquadrava. Então, eu tinha dificuldade social. A minha mãe nem sabe disso. Eu espero que ela nem ouça o podcast. Não, assiste aí. Entendeu? Qual é a sua mãe? É Rose, mas ela não vai assistir. Rose, fica ligado na mira do sobrinho. Mas ela não vai assistir. Então, assim, por quê? Tinha uma inaptidão social. Então, eu não me enquadrava. Eu não tinha tantas amizades. Eu me sentia melhor sozinha. E, ao mesmo tempo, eu me comparava. Por que fulano tem tantas amigas e eu não tenho? Então, eu já cheguei em casa diversas vezes pensando, não, hoje eu vou dar um jeito nisso. Amanhã eu não quero ir pra escola. Porque eu não queria viver aquilo. Entendi. Então, o diagnóstico hoje, a avaliação neuropsicológica, ela com certeza poupa muito suicídio. Porque quando você tem uma resposta, você se enquadra nas suas necessidades, a gente está falando de enxugar um sofrimento. Então, é uma parte da psicologia que eu faço com muito prazer. Clinicar também me dá muito prazer, mas a avaliação tem sido a menina dos meus olhos, assim. Eu tenho feito com muito carinho. E na escola também, as crianças que têm algum tipo de déficit, algum tipo de diferença, né? Isso aí, elas são massacradas pela turma. O tempo todo. Na época, minha era normal, hoje é bullying, né? A escola é um ambiente meio cruel, né? E aí as crianças ficam massacrando. Se você tem a orelha grande, você é orelhudo. Se você não é narigudo. Sim. E aí, enfim. Isso vai minando a pessoa. Na verdade, a gente tem um senso de justiça muito apurado, né? Quem o espectro do autismo. E eu acho o mês do Setembro Amarelo muito injusto. Porque todo mundo vai lá e posta uma figurinha, um negócio, Setembro Amarelo, bota um lacinho, mas ela vai pegar aquele Instagram ali e ela vai fazer um comentário cruel.
ela vai falar do outro, ela não vai perder a chance de fazer o mundo do outro pior. Então, o Setembro Amarelo, ele é importantíssimo, mas eu torço muito para que ele não precise mais existir, a um ponto de que a gente entenda que a gente tem responsabilidade por enxugar também esse índice de suicídio. Porque quando eu escolho ser responsável com o outro, eu escolho fazer o mundo do outro melhor. Então, quando um adolescente escolhe não fazer bullying, ele faz o mundo do outro melhor. Quando eu escolho não falar do defeito do outro, eu escolho fazer o mundo do outro melhor. Então, não adianta a gente pegar Setembro Amarelo, faz aquele monte de coisa. Ai, que mês lindo, que conscientização e tal. E, na verdade, a gente está contribuindo como? Ao contrário. Então, Setembro Amarelo é muito bacana, mas fala de uma hipocrisia também enorme. É só se a gente tiver aquela atitude na vida também, né? Eu trabalho muito com as pessoas que passam por mim, todos os meus pacientes ao longo desses anos. Eu acho que ninguém vai poder falar isso, que eu não conscientize do quanto você tem responsabilidade no mundo daquela pessoa. Todo mundo que eu encontro naquele dia, eu tenho responsabilidade de deixar alguma coisa boa minha. Nem que seja a minha sinceridade no mau humor. Mas que seja uma responsabilidade. Você é Curta e grossa. Você é mal-humorada? Não, eu sou direta. Não sou mal-humorada, não. Sou até muito bem-humorada. Mas as pessoas costumam dizer que eu sou direta. Então, eu entendo que eu tenho responsabilidade de deixar pro outro, assim, às vezes, até quando eu falo de uma forma mais direta, trazendo que é um ponto meu. Não é uma responsabilidade sua. Você não tem responsabilidade no meu mundo o tempo inteiro. Agora, pra você, como é que é quando você perde um paciente pro suicídio? Já teve ficado assim? Já. Se sentiu culpado? Frustrado. Frustrado. É a Porque palavra você certa. falou no começo aí, uma coisa é um familiar não perceber e perder um primo, um irmão, sei lá, um pai, uma mãe. A outra é você como profissional que teve com uma pessoa, observou, tentou tratar. Hoje a gente tem coordenadas, né? Todos os meus pacientes que sofrem, passam por isso, é tudo muito documentado. Existe um documento que é dado à família para assinar. Que geralmente você percebe. Sim. Ninguém foi sem que eu percebesse. É uma depressão já muito agravada e tudo. É noticiado a família, existe um documento assinado. E tem também os casos dos pacientes que se dão alta. E hoje a gente não faz nada de forma compulsória. Então, o paciente ele tem o direito de se dar alta. É avisado, né, que existe esse risco. E pode acontecer que depois de 2 anos eu receba a notícia de que esse paciente se matou. E é frustrante, mas Mas esse teu alto. Mas graças a Deus eu tenho muita certeza que eu faço meu trabalho com excelência. Então eu sei que tudo que estava dentro do meu alcance eu fiz. E é frustrante, mas eu faço com a certeza de que eu fiz bem feito. Entendi. Você já trabalha com isso há 11 anos. 11 anos. Como que se deu na sua vida você buscar esse caminho? Você quer que eu seja sincera? Sim. Sempre. Direta. Eu tava no 3º ano e eu tinha um grupo de amigos, aí vem também, ó como que o autismo já influenciava nisso aí. Eu não queria trocar de grupo de amigas. Eu não queria ter que fazer novas amigas. Porque finalmente eu tinha encontrado umas pessoas que me aceitavam ali mais ou menos. E tinha uma stand ali da Estácio, na Pelinca, com balão e tal. E elas passaram e falaram assim, vamos fazer psicologia? Era o primeiro curso de psicologia em Campos. Eu falei assim, bacana, vamos fazer, vai todo mundo fazer? Aí eu pensei assim, que alívio. Não vou ter que fazer novos amigos, elas vão fazer psicologia. Não, vou ficar sozinha. Vou pra faculdade com a mesma Vão galera. todas ficar em Campos e tal. E a minha família é toda de advogado, todo mundo da área de direito. E eu falei assim, nossa, vou me livrar. Cheguei em casa, falei, olha, não vou fazer direito, vou fazer psicologia e tal. Meu pai surtou, minha mãe ficou um pouco preocupada. Aí meu pai, todos os planos que ele tinha pra mim, de diversos concursos porque e tal. estudiosa, né? Aquilo caiu por terra. Grande chance de ser... E aí fui fazer psicologia e ninguém fez psicologia. Só você. Se enganaram. Uma virou engenheira, outra virou professora de inglês e só eu fiz psicologia. E aí quando eu entrei, eu falei assim, agora eu tenho que dar conta. Porque eu vou ter que ir até o final, eram 5 anos. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei porque a psicologia tem diversos leques. E aí eu comecei querendo fazer psicologia jurídica para me assemelhar mais ao que meu pai esperava para mim. A família via em você. E aí depois eu vi que não, que eu gostava mesmo do contato, do tete a tete. E aí Deus foi conduzindo da melhor forma possível, entendo, fiz psiconcologia,
Trabalhei na área um tempo, com pessoas com É câncer. muito difícil essa área também. Aí chegou um tempo que eu entendi que já estava me invadindo de forma pessoal, já estava me fazendo muito mal. Você trabalhar com uma pessoa que a possibilidade dela morrer é gigante. E, ela, e nesse caso, ela não quer morrer, né? Ela tá lutando pela vida. E aí começou trazendo prejuízos para mim na vida pessoal. E aí eu fui só mesmo pra psicologia clínica e fui estudando, porque eu nunca paro de estudar, né? É uma característica também Isso é legal. do autismo tipo 1, eu nunca paro de estudar. E aí eu tô nessa aí, da psicologia clínica já tem 11 anos. Apaixonado. Apaixonada, encantada. Cada hora é o meu hiperfoco, assim, de coração, assim, é o que eu gosto. Essa questão, a gente você tá falando sobre o seu hiperfoco. Explica pra gente o que é hiperfoco para as pessoas entenderem. Porque as pessoas têm e não sabem que têm. Hiperfoco é aquela coisa que você só pensa naquilo. Você dorme pensando naquilo. Você acorda pensando naquilo. Esse é o único assunto de interesse. Você quer falar só daquilo, você quer estudar só aquilo, você abre o Instagram, só tem aquilo. Você realmente perde o interesse muito pelas outras coisas. Só no hiperfoco. Só no hiperfoco. Mas aí, assim, graças a Deus, eu faço terapia, né? Me cuido. E a gente tem um termômetro. Eu tenho meu suporte social também, que chega pra mim e fala assim, ei, dá uma segurada. A sua terapia é pro hiperfoco? Não, é pra vida. Pra vida, pra preservar meu réu primário. Entendeu? Pra eu não ter que gastar com advogado. E aí a gente também faz voltado pra essa parte aí, de tipo, olha, volta um pouquinho pra sua vida pessoal, para de estudar e vai sair sábado à noite. Entendi. Porque se deixar, vai. Você vai ficando só fazendo aquilo. A vontade é essa. E aí não dá, né? Não dá. A vida não é uma só. Não dá, mas aí não é desconfortável, sabe? É muito confortável pra mim ficar estudando, fazendo isso. É o hiperfoco. Mas tem gente que tem hiperfoco em várias coisas, em culinária, em animais. É possível ter vários hiperfocos? Lógico, eu tenho hiperfoco em gato também, eu sei tudo de gato. Meu Deus do céu. Eu sei tudo de gato, tudo que você me perguntar de gato, eu sei. Tudo, absolutamente tudo. E você tem gatos? 4 gatos. Madalena tá no cio, eu tô aqui pensando como tá a Madalena em casa. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente vai estudando, porque você nunca consegue aprender algo de uma forma superficial. Você quer saber tudo muito a fundo. Então, por isso que a psicologia, eu acabo estudando cada partezinha dela, uma por vez, para eu saber tudo até lá no fundo, entende? Você falou que a sua terapia te garante seu réu primário. É meu réu primário. Mas existem pessoas, por exemplo, que passaram, aí na área de Jackson também, passaram por problemas, foram presos, tiveram problemas, e aí depois decidem fazer terapia e descobrem. Isso acontece? Acontece. Porque a gente acha que só pessoas de bem fazem terapia, mas não é assim, que né? Nada. E aí, assim, é legal pra gente que trabalha com isso, que você vê o quanto que a pessoa, ela tem uma índole bacana e ela teve um deslize. Tem pessoas que têm deslize mesmo, que acontece. Tem pais de família que tem explosões e aí a gente, né, tudo seria poupado se eu tivesse feito uma avaliação e tivesse aplicado uma escala de impulsividade. Aí a gente já teria tratado. Briga de rua é uma situação dessa. Que às Briga vezes é um de rua. deslize, você é uma pessoa briga de tranquila. rua. Eu acho uma pessoa armada, por exemplo, Trânsito. uma briga de Eu rua. acho que aqui a Polícia Militar, ela não tem investimento muito alto nessa área, porque senão ela vai acender o alerta. Porque, de certa forma, o policial militar tá doente. Ele estando doente, ele tá fora de combate. Entendi. Tem nada pro trabalho. Se ela assumir que ele precisa do Vocês não vão ter um policial militar. É, isso aí. Porque, pra falar mal do sistema, o sistema é falho nisso. Desde a avaliação que é feita, a avaliação psicológica que é feita é uma avaliação, ao meu ver, muito falha. Mas, logicamente, que tem pessoas com muito mais know-how que eu para poder falar isso. Você fala desde o concurso. No ingresso. Desde o concurso é falho. A forma como não existe uma reavaliação é mais falha ainda. E a forma como não é tratado é mais falha ainda. Então, hoje a gente fala de pessoas adoecidas portando uma arma de fogo e tendo que dar conta de uma sociedade. Então, a gente está falando aí de uma matemática para dar errado. É que muitas das vezes o cara não consegue nem prover para ele a segurança necessária, porque ele precisa de tratamento. Uma escala penosa, um salário que não vejo como suprir tamanho sofrimento e
uma depreciação mesmo da saúde mental. A pressão do dia a dia, eu acho que né? tudo isso, eu acho que pra mim o pior é essa pressão do dia a dia de você ter que conseguir. Por exemplo, você não conseguiu prender, você tá há 10 dias sem prender ninguém, há 10 dias sem conseguir Gente, isso é uma pressão. E se eu não conseguir, é uma pressão. Outra coisa, você tá lidando com uma pessoa, um bandido que tá armado. Aí você tem que saber a hora de atirar, a hora Ele de não pegar. tem nada a perder, o bandido não tem nada a perder, você tem. Você tem sua família. E vocês aqui não têm noção do que é a pressão de depor no fórum após uma prisão. Você no fórum, ao depor, você está sendo tratado tal qual o meliante. Porque é avaliado não o crime que ele cometeu só, o crime que ele cometeu e a sua ação para poder prender aquele elemento criminoso que estava com arma de fogo, que efetuou o disparo, que estava com droga, que deixou uma família em cárcere, que sequestrou alguém. E hoje, de certa forma, o policial militar está sendo até mais vigiado, vamos dizer assim. Ele tem uma câmera no peito dele ainda. Então tudo isso dá muito mais estresse. É um sistema muito falho. Muito falho. Se você pensar, você não escolhe essa profissão. Eu não escolheria, não. A minha filha mais nova só fala que ser policial militar. Não, que... Eu amo o que faço. Amo ser policial militar. Amo. Mas quem sabe você não vem com uma representatividade para mudar um pouco a questão da classe. Eu acho que sim, né? Tenho esse anseio. E assim, acho que a gente precisa muito de tratamento. Eu preciso me tratar. Opa, vamos encaminhar para uma terapeuta? Não, calma aí, posso doutora. te dar telefone? Calma aí, doutora. Vamos, WhatsApp. Não, o acompanhamento eu acho que é importante para todo mundo, principalmente quem vive na situação. Professor, por exemplo, que está numa sala com 40 alunos gritando. Deus me livre. Gente, ele precisa de acompanhamento psicológico, gente. O professor, ele vai... Nossa Senhora. Dorme e acorda pensando naquelas crianças. Professor, uma classe também muito sofrida. Muito sofrida. Muito sofrida e sem visibilidade. Ah. Sem visibilidade. A gente fala de todas as outras profissões, mas o professor não que vejo ser valorizado. Né? As crianças cada vez mais maltratando os professores e os pais achando bonito. Infelizmente. Os pais achando bonito. Mas graças a Deus eu trabalho com pais muito coerentes. Todos educam seus filhos da melhor forma possível. E quando percebem que os filhos estão saindo da curva, trazem para poder a gente trabalhar e entender o que está acontecendo. Isso aí eu não convivo. Graças a Deus não convivo com pessoas assim. Você já falou aqui várias vezes sobre essa questão da necessidade da terapia. E Jackson até perguntou sobre a terapia em grupo e tal. Mas as famílias também, elas precisam ter hábitos, né, que tornem a vida delas mais fácil. Porque tem gente que não pratica atividade física, não se alimenta da forma adequada, ou está sempre participando de situações que causam estresse. A gente também pode evitar algum tipo de estresse na nossa vida? Pode. Na verdade, hoje eu entendo que na questão das crianças, elas sofrem muito com as famílias. São ilhas dentro de uma casa. Cada pessoa é uma ilha. Então, é um quarto trancado, as casas estão cada vez maiores, né? Os quartos, cada qual no seu quarto, sem convívio, sem contato. E às vezes a criança, ela não convive, ela não conhece os pais, ela não se sente aceita, ela não se sente acolhida. E onde ela tem para poder reportar essa insatisfação? Na escola. E aí ela vai ter um comportamento inadequado. Esse pai e essa mãe automaticamente vai brigar com essa criança e vai virar uma coisa cíclica, porque a base é essa falta de relacionamento. Eu percebo que, enquanto profissional, o quanto que essa ausência de amor, de afeto, essa robotização das relações tem afetado aí e tem feito com que as pessoas cada vez mais careçam de um acompanhamento mesmo psicológico. Lógico que não é regra, mas acontece. Em todas as idades. E sem contar que a família está diluída. Então você vê que as crianças hoje, os jovens, estão ali nas suas ilhas, o pai ou a mãe também lá na sua ilha particular. Às vezes o pai e a mãe em ilhas diferentes. Ilhas diferentes, que é muito ruim, que é muito pior. Sim. A falta do convívio faz isso. A gente está vivendo com isso. E aí no Setembro Amarelo, vamos falar de suicídio, de saúde mental, mas não tem o mínimo, o básico, que é o convívio, que é a empatia, que é o amor. Se a gente começar com a ideia de que a conscientização é o amor, a gente vai um dia não precisar desse mês para falar de suicídio, porque nem vai mais existir suicídio. Porque a gente vai conseguir perceber
a necessidade da empatia para preservar tanto o transtorno que a gente tem hoje. Jackson perguntou sobre a questão de você ter escolhido a psicologia e eu queria saber uma coisa. Por mais que você seja uma mulher jovem, você sofre pressão na sociedade por ainda não ter se casado? O tempo todo. O tempo todo. Mas não é poucas vezes, não. É o tempo inteiro. E você porque acha... uma mulher jovem, inteligente, né? Bonita, simpática. Sim. As pessoas perguntam. Sim, por que você não se casou? Por que você não se casou? Por que você não se casou? E depois que casa, por que você não tem filho? Porque não era o seu hiperfoco. Não era o meu hiperfoco, também tem isso. Pois é, mas... Não, mas é porque cada época da minha vida teve realmente um hiperfoco e não cabia casar ali naquela época. Agora, graças a Deus, eu tô me encaminhando pra isso. Tá com hiperfoco bonito? Bonito. Um hiperfoco ajeitado. Arrumado? Meus pais estão bem satisfeitos, assim, já mais calmos. Porém, a cobrança, ela é... Os pais estão mais calmos. Os pais estão mais calmos. Gostaram desse hiperfoco. Estão entendendo que vai dar tempo de ter netos, porque era uma preocupação. Mas também todos muito satisfeitos com os gatos que têm. Entendeu? Vão lá, visitam os gatos. Mas a cobrança é o tempo inteiro. Porque essa cobrança também é algo da nossa época. Claro que existia antes. Mas hoje em dia é demais, gente. Porque graças a Deus, eles não podem me cobrar na questão profissional, não podem me cobrar na questão estética, né? Porque graças a Deus a gente vai se cuidando. Se enquadrando, né? O Botox está em dia, então a gente vai se ajeitando. Então, assim, essa parte eles não podem me cobrar. E o ser humano, ele é cruel, então ele vai procurar uma falha. Qual é a falha? Eu ainda não me casei, então vamos pontuar nisso. Graças a Deus também minha terapia é muito em dia. Então, tô nem aí. Porque as pessoas cobram. Se você tem um filho, vai ter outro quando? O menino vai tentar o menino Mas eu quando? acho que é muito bem, assim, pelo que eu falei, né? Poxa, uma mulher resolvida, esclarecida. Por que não? Poxa, inteligente, bonita, por que essa mulher tá até hoje solteira? Mas aí já falaram... Não, já falaram diversas coisas. Mais exigente. Também, né? Não é qualquer coisa que vai preencher uma... Tem que ser um hiperfoco. Não um hiperfoco qualquer. Não é qualquer coisa que vai preencher uma lacuna ali. Mas aí já questionaram até questão, assim, de sexualidade. É? Não, mas aí teria arrumado uma pessoa também. Não, mas às vezes tá se escondendo. Porque não tá se aceitando. Mas pra mim, graças a Deus, realmente é muito tranquilo. Assim, a questão da cobrança, pra mim, não é uma coisa que me oprime. Eu me sinto muito realizada. Você já se sente me sinto realizada. No que eu já fiz, eu me sinto muito realizada. Não. Sou caseira, gosto de viajar, viver em paz. Cuidar dos gatos. Cuidar dos meus gatos, trabalhar no meu hiperfoco. Adoro sábado à tarde sentar e digitar uma avaliação. Sinto realmente é um prazer, assim. Mas gosto de viajar, lógico, tudo na medida, né? Tudo na medida. Mas sou caseira. Jackson vai falar do ping-pong ou eu falo? Vambora, fala você. Então, a gente tem um ping-pong aqui, que a gente vai falar uma palavra e você vai falar uma palavra. Geralmente a gente fala em 5 palavras. Mas de vez em quando a gente acaba rendendo mais. 7, 8. Depende do nosso hiperfoco. Depende. Jackson começa. Família. Minha base. Psicologia. Meu hiperfoco. Futuro. Com Jesus. Saúde. Meu instrumento de trabalho. Amor. A base para tudo, para mudança, a minha realização, a minha base também. Eu não seria movida por outra coisa se não fosse pelo amor. Tudo que eu faço tem amor. Por mim, estamos respondidos. Gente, chegando ao final, infelizmente, esse papo leve, falamos agradável. Pra caramba, né? Falamos pra caramba. Doutora Marilyn Barros. Gente, ele decorou o nome. Falou o nome de novo, certinho. Eu vim no carro com a minha esposa, falei 8 vezes Marilyn. Tem como decorar. Doutora, muito obrigada. Seja bem-vinda, volte sempre. Vou voltar, pode me Vamos chamar falar que eu sobre volto. outros assuntos. Sim. Outros hiperfocos. Sim, me avisa que eu futuco tudo pra eu saber tudo certinho. Tá certo. Pessoal, muito obrigada. Um abraço, até o próximo na Mira do Sul. Na Mira do Sul. Valeu, um abraço.